Provérbios 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Preste atenção quando você está irritado, irritada, quando você está com raiva e nunca responda alguém quando você estiver nessa condição. Quando você está com raiva, quando alguma coisa saiu errado e você queria muito que aquilo acontecesse, decida não falar nada por um tempo. Saia para dar uma caminhada, vá visitar algum amigo, vá na igreja para orar um pouco, vá em algum shopping, em alguma praça, dê um passeio antes até você ficar calmo, antes de discutir a respeito desse assunto com a outra pessoa. Se você é casado e o assunto que está deixando você com mágoa ou com raiva, pense num passeio, falando com Deus, conversando com os seus pais, talvez com seu pai, com a sua mãe, sobre esse assunto, ou com algum irmão. Peça conselhos sobre como lidar com essa situação. Se a situação que gerou, despertou raiva no casal, começou de maneira repentina, levante a mão, um dos dois, e diga: vamos conversar sobre isso depois. Porque a resposta delicada acalma o furor. Quando você dá uma resposta branda, você acalma o outro. Mas se os dois ficarem com palavras duras, isso só vai aumentar a raiva. A Bíblia traz esse conselho aqui em Provérbios, no capítulo 15. Quantas pessoas perdem um contrato, um trabalho, uma sociedade, um casamento? Às vezes você perde o seu filho e a sua filha por você não ter sabedoria na forma como fala. Então, busque sabedoria, uma direção certa a respeito de como falar a respeito de um assunto com a sua família, com seus sócios, com seus colaboradores. Busque aperfeiçoamento em relacionamentos, em como tratar e lidar com as situações da vida. Lembre-se que uma palavra mal posta, uma palavra maldita no lugar errado, no tempo errado, pode fazer com que você perca uma pessoa pelo resto da vida. Depois que a palavra foi lançada, depois que um xingamento, uma palavra indevida foi dita, você não tem como pegar a palavra novamente. Versículo 2: As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Veja, o capítulo 15 de Provérbios está dizendo: busque instrução para saber do que falar, para falar com sabedoria. Versículo 3: O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Se você pensa que fora da igreja, fora do casamento, você está fazendo alguma coisa errada e ninguém está vendo, você está enganado. Deus está vendo tudo o que você faz e Ele trará à luz tudo o que você faz. Perceba que cedo ou tarde, as pessoas que enganam, que mentem, que trapaceiam são descobertas. Muitas vezes demora até serem descobertas, mas quando elas são descobertas, elas são envergonhadas. Então, faça a coisa certa. Outro detalhe é que se você anda no caminho errado, o Senhor pode chegar para você. Ele volta todos os dias. Como assim? Quando uma pessoa morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Aquela pessoa, se ela morre no pecado, ela irá para o juízo final na eternidade e a sua alma será destinada ao inferno. Nós só temos uma chance
de herdarmos o reino de Deus, e é nesta vida. Se fizermos as coisas certas e andarmos no caminho do Senhor, então seremos salvos. Se andarmos no pecado em oculto, perderemos a nossa salvação. Lembre-se disso. Pessoas morrem todos os dias. Não importa. Adolescentes, jovens, adultos que são jovens, entre 30, 31, 32, 35 anos, morrem todos os dias. Crianças também morrem todos os dias. Então, cuide da sua salvação. Versículo 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Mais um versículo dizendo: cuide daquilo que você fala. As palavras precisam ser bondosas, palavras amáveis, dizendo: não faça mais isso. Diga palavras em tom que seja agradável para corrigir alguém. Não seja ríspido, agressivo, porque palavras ríspidas, agressivas, ditas em tom de gritaria, são palavras cruéis que desanimam as pessoas. 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Pai aqui é toda aquela pessoa que pode te dar conselho. O pai pode ser um pastor, pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser alguma pessoa que é da igreja que ganhou você para Jesus. O pai aqui pode ser a mãe da fé para você que é uma mulher que vai na igreja, que foi uma irmã do círculo de oração que ganhou você para Cristo. Então, o pai aqui, nesse versículo, é aquela pessoa que te aconselha. Quem despreza o conselho daquela pessoa que está te ajudando, te orientando, está te ajudando, é uma pessoa tola. Mas quem aceita a sua correção é sábio. Versículo 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. O homem direito é aquele que trabalha de maneira honesta e aquele que se preocupa em aprender novas habilidades, que procura expandir o seu negócio, que não aceita ficar só com um emprego na CLT, ganhando apenas um salário mínimo, mas que fica pensando: o que eu posso fazer para ter uma segunda renda? O que eu posso fazer de curso, de treinamento? Que habilidades eu posso desenvolver para conseguir receber uma remuneração melhor, para eu poder dizimar mais na igreja, para eu poder ter mais recursos a ponto que eu tenha sobra, a ponto que eu tenha abundância, a ponto que eu possa ajudar outras pessoas e ajudar muitas outras famílias. Na casa do homem direito, o que pensa em prosperar, em progredir, em avançar, em se aperfeiçoar, há muita prosperidade. Agora, aquele que é acomodado, preguiçoso, que pensa: o que eu tenho para mim já está bom. Quem pensa assim, pensa apenas em si próprio. Veja que ele pensa: para mim já dá para comer, para morar, então para mim já está bom. Aquele que pensa apenas em mim mesmo, em si próprio, é aquele que terá recurso limitado. Mas o homem direito, ele pensa em progredir, avançar e prosperar de maneira honesta. Esse terá muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Aquele que pensa em prosperar, mas praticando o mal, terá dificuldades. Poderá ser descoberto e ser colocado numa prisão, terá que devolver o que ganhou de maneira indevida, receberá processos na justiça, ficará em uma situação má, como aquele empresário que não paga os direitos trabalhistas, não paga as horas extras, está ganhando lucro, mas de maneira má. Terá dificuldades. Versículo 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Mais um versículo dizendo: fale com sabedoria.
quando for falar, busque as palavras certas, busque o tom certo, busque o momento certo, a ocasião correta. Versículo 8: O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Não adianta alguém chegar e dar uma oferta de R$ 1 milhão se essa pessoa não perdoou o seu irmão. Jesus disse para os seus discípulos: se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a oferta no altar. Vá e reconcilie com ele primeiro e depois ofereça a oferta. Então Jesus deixou muito claro, ele não está preocupado com o quanto de dinheiro você sacrifica a ele, mas ele quer que você seja bondoso, que você seja bondosa, que você tenha uma comunhão com todas as pessoas. Aí sim, ele vai aceitar a sua moeda. Certa feita, as pessoas estavam ofertando e uma viúva ofereceu 2 moedas. E Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês acham que ofereceu a maior oferta? E eles ficaram ali, não responderam, e Jesus disse: a viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha, enquanto que os outros deram de suas sobras. Versículo então, o sacrifício, a oferta dos maus, daqueles que praticam o mal, Deus detesta, mas ele se alegra com a oração dos bons, com o que os bons, os que são obedientes, fazem a ele. 9. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. É uma confirmação do versículo 8. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus. O estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você leva? É um estilo de vida que no seu espírito você ora, lê a Bíblia, jejua, vai à igreja, educa os seus filhos a seguirem a Deus, ama e honra a sua esposa, ama e honra o seu marido, trata bem os seus vizinhos, guarda o coração da inveja, da malícia, da prostituição, da mentira, é fiel e honesto nos seus contratos. Se é empresário, paga de maneira correta os seus colaboradores. Se é empregado, trabalha como se estivesse trabalhando e prestando serviços ao Senhor, sem reclamar, sem murmurar, pensando mal a respeito do seu patrão. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus. Se você tem esse estilo de vida, você está caminhando bem. Mas se você faz o oposto, está no caminho dos maus. Porém, ele ama a quem faz o que é direito. Se você quer ser amigo de Deus, faça o que é direito. Versículo 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Aquele que abandona o caminho certo vai receber o castigo. E se você odeia quando alguém corrige você, você vai perecer. Você vai cair no buraco, vai tropeçar, vai sofrer as consequências por não aceitar a correção. Seja humilde. É melhor ser humilde e aceitar a crítica e a correção e emendar, corrigir a rota, do que sofrer o dano, o prejuízo. Versículo 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Deus é onisciente. Esse é um atributo de Deus. Os atributos de Deus principais são onipresença, ele está presente em todos os lugares. Você pode ler o Salmo 139. Lá está escrito que se eu subir até o céu, o Senhor ali está. Se eu descer às profundezas da terra, o Senhor ali está. Se eu for até nas profundezas do mar, o Senhor ali também está. Se eu estiver nas trevas, na escuridão, o Senhor ali tudo vê. Então o Senhor, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Depois, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Foi ele que criou os céus e a terra. Ele pode mover uma montanha de um lado para outro, ele pode mudar toda a história de uma cidade.
Sabemos que ao longo da história existem cidades que foram preenchidas com água e que hoje não existem mais. Deus fez surgir a porção seca no meio dos mares e ele pode afundar e fazer uma cidade inteira desaparecer debaixo da água se ele quiser fazer assim. Deus ele é onipotente, ele tem todos os poderes. Quando Jesus estava aqui, ele curou paralíticos, cegos, pessoas que estavam mortas, ele ressuscitou, porque ele é onipotente. E por último, ele é onisciente. Onisciente, ele tem a ciência de todos os nossos pensamentos. Então, o versículo 11 está dizendo: se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, ele está presente, ele sabe tudo o que acontece ali, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Não se iluda pensando que você esconde alguma coisa de alguém. Pode esconder por um tempo de alguém, mas o Senhor sabe o que você faz e recompensará o que você faz. Versículo 12: pode não ser hoje, mas com certeza você receberá em tempo certo, de maneira repentina, de repente, você será descoberto. Versículo 12: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. O vaidoso aqui é o orgulhoso, é aquele que pensa que sabe tudo. Não seja essa pessoa que acha que sabe tudo. Se você faz algo errado, você com certeza vai pagar pelo seu erro. Pode demorar um pouquinho, mas você vai tropeçar. Basta olhar na história. Todas as pessoas que fazem coisas erradas e que dizem eu nunca serei descoberto, de repente escorregam e alguém descobre tudo o que fizeram de errado. Versículo 13: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Coloque um sorriso no seu rosto. Existem estudos que mostram que quando você está triste, mas você vai no espelho e você força o sorriso e você fala e você pensa nas coisas boas que você tem recebido, o teu organismo reage. Então, você passou por uma situação ruim e ficou triste. Você começa a pensar, deu errado isto, mas o que eu tenho que ainda é motivo de minha alegria? Você anota 5, 6 coisas. Anota uma coisa que é a coisa que você ainda tem que te dá alegria. Vai em um espelho, coloca o sorriso forçado e fala: eu tenho isso, eu tenho a minha vida, eu estou respirando, o Senhor está comigo, o Senhor me levantará, o Senhor é meu pastor, o Senhor me mostrará o caminho certo, eu tenho motivo para sorrir. Olhe para o céu, se você estiver na sua cidade num dia ensolarado, eu posso experimentar a luz do sol. Eu estou andando, eu estou falando, eu estou respirando sem nenhum aparelho, eu estou com saúde. Então, quando você faz isso, você força o teu organismo a reagir. E existem pesquisas científicas que mostram que quando a pessoa faz isso, o seu organismo começa a responder trazendo alegria. Não se entregue para a tristeza. Mude a direção para as coisas que trazem alegria. Versículo 14: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Nada pior do que aquele que pensa, eu já sei tudo, não me ensine mais nada. Nós vivemos uma vida de constante aprendizagem. Estamos sempre aprendendo. Nunca sabemos tudo. O que nós sabemos é uma gota no oceano de tanto conhecimento que há para se saber. Quando nós lemos Provérbios 1, nós dissemos que nós devemos buscar sempre sabedoria. Provérbios capítulo 4, no versículo 7, fala assim: adquire a sabedoria. De tudo que você deve buscar, busque a sabedoria. A sabedoria vale mais do que tesouro, vale mais do que rubis. Quem tem sabedoria conquista prosperidade. Quem só tem dinheiro pode perder o dinheiro que tem, mas quem tem conhecimento sabe
como abrir um negócio, como conversar com as pessoas, como conseguir realizar a venda de um produto, como desenvolver um produto, um serviço. Quando você aprende, você prospera. Então, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. O tolo é também o preguiçoso, que tem o seu trabalho, recebe o seu salário e pensa: está bom para mim. Ele pensa só em si próprio, ele não pensa em aumentar o relacionamento, o conhecimento, aumentar a sua visão de mundo. Versículo 15: Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Esse versículo mostra a importância de destacar todos os dias as razões de estarmos alegres. Quando nós estamos alegres, nós estamos mais receptivos para conversar com as pessoas, para aprender coisas novas, para crescer na nossa vida. Mas quando nós estamos aflitos, tristes, abatidos, nós nos fechamos, não queremos conversar com as pessoas. As pessoas olham para o nosso rosto e veem a tristeza e querem se afastar. O sorriso atrai, mas a tristeza afasta. Então, todos os dias ficam difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Lute pela sua alegria, para ter alegria. Versículo 16: É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Esse versículo não significa que a Bíblia valoriza a pobreza. Significa que, se for para você ser rico, ter muito dinheiro, mas viver infeliz, é melhor você priorizar a felicidade. Porque com a felicidade, quando você está feliz, você consegue conversar com as pessoas, você consegue ter ânimo, você consegue ter força de vida para abrir um negócio, trabalhar, cuidar da sua família. Mas quando você tem muito dinheiro, mas você está infeliz, você fica numa cama, com muito dinheiro no banco, mas sem alegria nenhuma. Então o texto está enfatizando, destacando que é melhor você temer a Deus. Temer a Deus é ter um absoluto e extremo respeito por Deus. Quando você teme a Deus, o Senhor dá a alegria que vem do céu. Neemias, capítulo 8, versículo 10, está escrito: A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Neemias disse isso, o povo de Jerusalém estava com um desafio. A cidade estava destruída, as pessoas estavam pobres e as muralhas da cidade estavam por construir. E ele disse: Não se preocupem com essa situação. Estamos passando por dificuldades, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos dá alegria. Nós vamos reconstruir a nossa cidade. E, se você ler o livro de Neemias, está escrito que em 52 dias eles reconstruíram as muralhas da cidade e fizeram essa obra muito rápido, em 52 dias, porque Neemias incentivou o povo, disse: A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos alegres, os desafios ficam menores. Todo o povo se ajudou. O texto fala: todo o povo se uniu e ficaram como se fossem uma só pessoa e construíram as muralhas em 52 dias. Então, quando você teme a Deus, você busca temer a Deus é colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Então, quando você põe Deus em primeiro lugar e acima de tudo, você vai estar unido com as pessoas, vai estar animado para acordar todos os dias, vai estar animado para realizar o seu trabalho. E quando você está assim, mesmo que você esteja pobre, mas você está com o temor ao Senhor, você vai conseguir mudar a situação. Você vai conseguir prosperar, enriquecer, conseguir riqueza. Por quê? Porque você está com a confiança no Senhor. Agora, aquele que diz: Eu sou muito rico, mas está sem o temor ao Senhor, está infeliz, está fraco, ele vai perdendo o que ele tem. Por isso, o versículo 16 fala:
entre pobreza e riqueza e estar com Deus ou longe de Deus, prefira a situação de pobreza com Deus, porque logo logo você vai reverter a situação. Agora, você é rico, mas está longe de Deus, logo logo você vai piorar a sua situação. Então, o temor ao Senhor é a verdadeira riqueza. A mensagem do versículo 16 é: a maior riqueza que temos é o temor ao Senhor, é Deus como nosso Deus. Versículo 17. Com Deus nós temos a riqueza da salvação e também a força para obtermos vitórias na terra. Versículo 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Aqui também ele está enfatizando a importância do amor, do bom relacionamento com as pessoas, do bom relacionamento em casa. Não adianta ter a riqueza pela riqueza, com infelicidade, não vale a pena. Versículo 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Veja, pessoa de mau gênio, pessoa que é irritadiça, que tem pavio curto, que não tem paciência com as pessoas, que desrespeita os outros, sempre vai trazer problemas. Mas a pessoa que tem paciência, ela sabe como lidar com as pessoas. O que é paciência? É entender. Cada pessoa é diferente, as pessoas têm personalidades diferentes. Tem um que é mais colérico, tem outro que é mais irritadinho, tem outro que é mais calmo, que é mais devagar para tomar as decisões, tem outro que é muito apressado. Quando você entende que as pessoas são diferentes e que nós precisamos saber lidar com cada perfil de pessoa e desenvolver essa inteligência de lidar com todo tipo de pessoas, então nós conseguimos apaziguar cada um, resolver os problemas. Mas quando nós não aprendemos a lidar com as pessoas, nós que estamos preocupados só em que as pessoas sejam iguais a nós, então nós vamos trazer problemas. Leia um livro sobre como lidar com pessoas difíceis. Tem um livro com esse título. Você pode procurar na internet. Como lidar com as pessoas difíceis. Nesse livro ele fala as características das várias pessoas e você vai lendo e vendo. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é dessa forma. E você vai conseguir resolver os problemas com cada pessoa de maneira mais rápida e simples. Versículo 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. Veja que o versículo 19 fala que o preguiçoso ele não é uma pessoa correta, porque a pessoa correta, para ela, a vida não é tão difícil. A pessoa correta é a pessoa que faz a coisa certa. E o que é fazer a coisa certa? É você estar disposto a aprender o que tem que ser aprendido para conseguir executar uma tarefa, uma função. O preguiçoso, ele não está disposto a aprender o que tem que aprender para fazer a coisa certa. Ele dá desculpa. Ele começa a aprender uma coisa e ele fala: é muito difícil, não é para mim, eu não consigo, eu não posso. Está certo que muitas vezes você não tem habilidade para fazer alguma coisa. Você entra, começa a aprender e vê que já tentou algumas vezes e realmente não conseguiu. Mas o preguiçoso ele nem tenta, ele desiste fácil. Ele não persevera. Então ele encontra dificuldades até onde não tem. Então o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte. Mas para a pessoa correta, a pessoa que luta, a vida não é tão difícil, porque ela faz o seu esforço e ela dá o jeito e ela consegue vencer. Que você seja a pessoa que dá o jeito, se esforça, persevera, porque aí a vida fica mais fácil. Versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. Então, o filho sábio é aquele que obedece o seu pai, obedece
aqui nós já falamos. Pai é não só o pai biológico, pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser o teu chefe, pode ser o seu superior, pode ser o seu amigo, pode ser um conselheiro que você tem na sua empresa, pode ser aquele especialista daquela área que sabe bem como resolver aquela situação. Aquele que é sábio, ele escuta as pessoas que sabem mais do que ele e que já têm o caminho correto para dar a vitória. Agora, aquele que é tolo, ele despreza o conselho. Ele pensa, eu vou fazer assim ou vou fazer assado. E acaba se arruinando por não ouvir o conselho. 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Versículo 22. Sem conselhos os planos fracassam. Veja, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Escolha conselheiros que têm resultados expressivos. Você não vai pedir conselho para um solteiro se você é casado. Ele é solteiro, ele não sabe como é a vida de casado. Você vai pedir conselho para alguém que também é casado e que tem uma família bem feliz, bem-sucedida. Ele sabe como resolver os problemas, os desafios e manter a família feliz. Você não pede conselhos para abrir um negócio para alguém que nunca abriu um negócio. Você pede para quem é empresário, trabalha no ramo e tem resultados. Você vê pelos sinais da prosperidade que a pessoa tem, que a pessoa está obtendo resultado. Busque conselhos. Versículo 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Mais um versículo enfatizando o quanto é importante você falar as coisas na hora certa. Você ser sábio em dar as respostas diante das dificuldades e encaixar a palavra certa na hora certa. Como nós falamos no começo desse vídeo, tem conversas que você só pode ter depois. Você tem que se acalmar para depois conversar. Tem a hora certa. Versículo 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Versículo 25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Deus abomina os orgulhosos, aqueles que se julgam superiores aos outros. Cedo ou tarde eles acabam tropeçando, mas a pessoa que é humilde, Deus guarda a sua propriedade. Versículo 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Deus odeia pensamentos maus, pensamentos do tipo: eu vou chegar lá e vou humilhar aquela pessoa. Hoje eu vou dizer umas poucas e boas, vou falar a verdade, toda a verdade ela vai ter que engolir. Deus está mais preocupado com a conciliação, com a amizade, com o relacionamento, do que em você mostrar que você tem razão, que você estava certo, que você estava certa. Entre a razão de você estar certo e humilhar o outro, humilhar a outra, Deus quer que você use palavras bondosas e mostre para a pessoa: olha, o melhor caminho é esse, que a sua fala seja para ajudar a pessoa a achar o caminho errado e perceber o caminho errado e achar o caminho certo. Versículo 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Então veja, às vezes você quer dar uma condição melhor para sua família fazendo coisas desonestas, mas é melhor ter mais paciência, porque você hoje dá uma condição melhor para sua família de maneira desonesta e amanhã você vai ter que contar para eles que você perdeu o que você ganhou porque você foi desonesto. E isso vai acabar com a sua reputação dentro da sua família. Faça a coisa certa, tenha paciência. Fazendo a coisa certa e aprendendo e aperfeiçoando o seu trabalho todos os dias, você vai poder dar uma condição melhor de vida, mas com segurança de que aquilo vai ser mantido. Agora, quem odeia o suborno viverá mais. O suborno é
dinheiro para fazer a coisa errada. Quem odeia dinheiro para fazer a coisa errada, mas aceita fazer a coisa certa, vai viver mais. Quando você se envolve numa corrupção, você nunca sabe aonde você está se intrometendo. Pessoas que vivem com coisas erradas podem querer matar você porque para queimar o arquivo, aquilo que você sabe. Versículo 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Mais um versículo dizendo: pense antes de falar. 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Já falamos sobre isso em um versículo anterior. Deus, ele não se agrada de sacrifícios. Ele quer que você realize o que é correto. Ele ama aquele que obedece à verdade. 30. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Então, quando você está perto de alguém, dê um olhar amigo. Dê palavras boas. Se a pessoa fez alguma coisa errada, mostre o caminho correto. Mas diga para a pessoa: você pode ser melhor, você pode mudar. Traga palavras amigas. Isso alegra o coração de quem está triste. E uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Que você seja uma pessoa que traz boas notícias, não aquela pessoa que sempre fala pelo lado negativo. 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Aquele que aceita a correção, que é justa, vai andar com os sábios. Quem não aceita, vai se perder. 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Mais um versículo falando: aceite a correção, aceite o conselho, busque a sabedoria, ande no caminho correto. Se alguém disse que você está no caminho errado, aceite e corrija a rota, seja humilde. É isso que vai fazer você ser mais sábio e vai te prosperar. E o 33, quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, e quem é humilde é respeitado. Quem tem extremo respeito, temer o Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar e ter extremo respeito por Deus. Quem tem extremo respeito por Deus está aprendendo a ser sábio. Então veja, ter Deus em primeiro lugar nos ensina todos os dias a sermos mais sábios. E é um aprendizado que vai até o último dia da vida. Somos muito crianças perto de um Deus que é tão grande. Todos os dias aprendemos algo novo com Ele. Agora, quem é humilde é respeitado. Quem é humilde está sempre aprendendo, está sempre respeitando o outro, aprendendo com o outro, então será respeitado. E com essa meditação, nós aprendemos que precisamos ter o domínio sobre a nossa palavra. Um convite para você que ouviu essa mensagem até aqui. Você quer ter relacionamento com Deus e ser amigo de Deus? Se você quer ser amigo de Deus, a Bíblia fala que você precisa aceitar a Jesus, porque Deus viu que nós estávamos no pecado e ele então decidiu: vou enviar Jesus, que vai morrer na cruz e o sangue dele vai justificar os pecadores. E todos aqueles que receberem o sacrifício de Jesus como Salvador estarão limpos e justificados dos seus pecados, e eu os ouvirei, serão como meus filhos. Se você quer aceitar a Jesus agora, é muito simples. Basta você crer em Jesus no seu coração e fazer uma pequena oração que você deve fazer agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você disse que você aceita Jesus como teu Senhor. Então agora você vai ler a Bíblia e buscar obedecer a esse Senhor. Você disse que Ele é o teu Salvador. Você reconheceu que tem pecados e que o sangue de Jesus, que foi morto na cruz, te justificou agora.
Agora, quando Deus olha para você, Ele olha para você como filho, como filha. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. No capítulo 20, está escrito que existe esse livro da vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus aqui na terra e que passam a fazer parte do livro dos filhos dele. Você é filho, você é filha, quando você aceita Jesus. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que habita naqueles que aceitam Jesus. O Espírito Santo coloca paz quando você está no caminho correto. Quando você estiver fazendo uma coisa errada, você vai sentir um aperto no coração e o Espírito Santo dizendo: por que fazer isso? Por que andar no caminho errado? Entenda, é o Espírito Santo falando com você. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja e buscar o discipulado para se batizar nas águas. Quando você batiza nas águas, você está morrendo para os seus pecados e quando você sai das águas, você sai lavado deles para ser uma nova pessoa em Jesus. Depois que você é batizado, você vai participar da ceia. E a ceia é uma reunião onde as pessoas pegam um pão, partem em pedaços, distribuem para as pessoas e quando você come aquele pão, você lembra que o corpo de Jesus foi morto, partido por nós. E depois você bebe um cálice com suco de uva que simboliza que aquele corpo derramou sangue e o sangue de Jesus justifica do pecado. Toda vez que você participa da ceia, você lembra que um dia Jesus morreu por mim e é por isso que eu estou salvo. E um dia ele vai voltar e eu estarei com ele para sempre. Quando você participa da ceia, você não só lembra da morte dele, mas você comemora que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja e você vai estar com ele, porque o seu nome está no livro da vida. Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos por Provérbios 15. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos falar bem, que possamos saber o momento certo de falar e o momento certo de corrigir, que possamos aceitar os conselhos em tudo que vamos fazer para tomar a decisão correta, que possamos ser obedientes, ouvir a instrução e os conselhos dos nossos pais, das nossas mães e também daquelas pessoas que são como nosso pai e como nossa mãe em relação a muitas áreas da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a conversar com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, aqueles que trabalham com carteira assinada, que eles possam servir como servem ao Senhor e que eles aprendam coisas que possam ser levados a ter os seus próprios negócios, que eles sejam honrados, que eles cresçam, que eles não fiquem presos em uma única coisa, mas que possam prosperar e ter portas abertas para que o teu reino possa crescer, que possa haver mais pessoas dizimistas, ofertantes para a tua obra, para que o evangelho cresça e o teu nome seja glorificado. Permanece conosco hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.